ouvinte. O que é essa semana, né, da Justiça pela Paz em Casa, doutora? O que vai funcionar? O que vai ser essa semana? A Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa são 3 semanas ao ano que são instauradas pelo Tribunal de Justiça do Paraná para combater a violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, por meio de ações sociais que os órgãos fazem e também por meio de prioridades na tramitação desses processos de violência doméstica, é como se fosse feito um multirão para dar prioridade e preferência para que esses processos caminhem mais rápido e para que a gente também consiga levar essas informações a respeito da violência doméstica e familiar contra a mulher para a população. Certo, e a gente sempre gosta de ressaltar, muita gente, inclusive, né, tem essa percepção, falando, mas a violência, ela somente é a física, essa realmente é que a gente tem que denunciar, e não, né, é sempre bom todos os anos, em todas as edições dessa semana, a gente destacar os tipos também de violência, né, doutora? Exatamente, Rafa, é uma tecla que a gente tem que continuar batendo até que entre na cabeça da população que a violência doméstica e familiar contra a mulher, ela não é somente física. A Lei Maria da Penha, ela prevê 5 tipos de violência contra a mulher. A física, que é a que a gente acaba mais conhecendo, né, que seria por meio de tapas, socos, chutes, tem realmente ali o contato físico. Sim. Outra muito difundida também é a violência sexual, que seria ali realmente o estupro, obrigar a parceira a realizar qualquer ato sexual que ela não queira, a tomar um anticoncepcional ou a não fazer uso de algum método contraceptivo também se enquadra aqui como violência sexual contra a mulher. Assistir pornografia, também obrigar a mulher a assistir pornografia. Inclusive, é bom ressaltar que muita gente hoje, infelizmente, ainda pensa que não existe estupro dentro de casamento, mas sim, ele existe. Existe, né? Ele existe, o estupro marital, ele existe e ele precisa ser combatido também. Além dessas duas, nós temos a violência psicológica, que seria ali realmente a injúria, a difamação, né, toda essa carga psicológica para a mulher, esses crimes contra a honra. Nós temos a violência moral, que seria a coação dessa mulher, a perseguição, a importunação dela. Tem até, inclusive, um crime previsto no Código Penal, que é o crime de perseguição, que entrou recentemente, que é quando o parceiro não aceita o fim do relacionamento e fica perseguindo a mulher, indo no local de trabalho, ameaçando, coagindo, indo na faculdade, todas essas questões. E nós também temos a violência patrimonial, que é quando o parceiro impede que a mulher trabalhe, ou quando ela trabalha, ele pega todo o dinheiro, todo o provimento desse trabalho para ele e controla toda a questão financeira dela, né? Impossibilita ela de estudar, por exemplo, também se enquadraria aqui numa violência nesse tipo de violência. Então, assim, todas essas violências, elas acabam fazendo, e principalmente a moral, a psicológica, elas acabam fazendo com que a mulher fique à mercê, fique isolada e fique à mercê. Né? Exatamente. Então, são violências que acabam sendo muito mais sutis, né, para que a gente consiga perceber, mas são violências até muito mais perigosas, porque é elas que abrem o caminho para que a violência física e a violência sexual aconteça, né, porque dentro de relacionamentos, não só afetuosos entre um marido e uma mulher, mas dentro de um relacionamento familiar também, do pai com a filha, padrasto com a enteada, acaba acontecendo também. Sim. Então, nunca acontece só de cara um soco na mulher, né? É uma escada que vai subindo, começa com a violência psicológica, violência moral, violência patrimonial, e de repente daí começa esse escalonamento para violência física. Vai agravando, né, essas questões, né? Isso é verdade. Bom, e outro ponto também que a gente não pode fugir nesse nosso bate-papo, nós estamos recebendo a doutora Caroline Ferreira, que faz parte também da comunidade, né, platinense, né, do Conselho da Comunidade Platinense, é isso mesmo, e trazendo a respeito desta semana aí da Justiça pela Paz em Casa. E outro ponto que a gente não pode deixar de falar é da denúncia, né? Esse é um ponto extremamente delicado, né, doutora? A gente está falando aqui para várias cidades, agora também para você que está aí nas redes sociais acompanhando esse bate-papo, esse medo, né? Eu acho que a principal palavra é essa também, esse medo de denunciar e sofrer muitas dessas violências, né? Após, às vezes o marido, não sei, acaba sabendo. Como é que funciona
é preciso denunciar, não tem jeito, né? Com certeza. Isso precisa ser levado para as autoridades. Hoje nós temos diversos caminhos que pode ocorrer essa denúncia. Nós temos o Disque 100, que seria ali a denúncia contra direitos humanos, e hoje é entendido que a violência de gênero ela é uma afronta aos direitos humanos. Nós temos o Disque 190 também. Essas denúncias elas também podem ser anônimas, né? Nós temos o 180 também. Temos aqui o Ministério Público, que essas denúncias podem ser levadas até o fórum para o Ministério Público. O caminho mais conhecido seria na delegacia. Sim. Infelizmente, aqui nós não temos uma delegacia especializada de atendimento à mulher vítima de violência. Nós temos um em Jacarezinho, que é a mais próxima aqui da nossa região. Mas a nossa delegacia, nós contamos com excelentes profissionais. O nosso delegado, a nossa delegada, o Dr. Rafael e a doutora Keida, eles são extremamente competentes, extremamente aptos para realmente receber essa mulher e acolher ela nesse momento de denúncia, sem a vitimização que muitas vezes acontece, né, dessa mulher quando vai denunciar. E acabar ouvindo frases do tipo, mas por que você estava sozinha? Mas por que você voltou com ele se ele já tinha feito isso? Mas por que você ainda está nesse relacionamento? Por que você não denunciou antes? Que são perguntas que não acolhem, muito pelo contrário, né? Culpabilizam a vítima pela situação em que ela está inserida. E é engraçado que a gente não pergunta por que o agressor faz o que ele faz. A gente pergunta por que a vítima está ali, mas um pouco coloca a culpa na vítima, né? Exatamente. Mas um pouco corre esse risco. Exatamente. Então, esses são os caminhos que nós temos hoje. Nós temos os pedidos da medida protetiva também, de distanciamento e de afastamento desse agressor, inclusive de afastamento dele do lar. Então, ele teria que sair da casa, né? Nós temos também preferência para quando a vítima precisa sair da casa, por qualquer que seja o motivo, e tem criança envolvida e vai ser matriculada em outra escola, essa criança ela tem preferência para estudar e nas escolas também, né, para fazer essa transferência. Temos a proibição de contato com o agressor ali, do agressor para com a vítima. Então, é uma coisa que eu sempre falo para as minhas clientes dos dois lados que eu acabo tendo, né? Com o advento das redes sociais, isso acaba sendo muito fácil, mas, por exemplo, um cara que tem uma medida protetiva contra ele, eu já deixo muito bem avisado, você não pode nem entrar e ver um stories no Instagram, que isso já é quebra de uma medida protetiva. Entendi. Então, a gente tem diversas ferramentas que a nossa legislação propicia para cuidar dessa mulher. Claro que ainda está longe de ser o ideal, né? Então, por isso que é importante trazer essa conscientização e o reconhecimento de quando uma vítima, de quando uma mulher do nosso círculo social está passando por essa situação, para que a gente consiga alertá-la e para que a gente consiga acolhê-la. Falar, não, eu vou na delegacia com você, vamos prestar queixa, você está correndo risco de vida, os seus filhos também, vamos tomar uma medida, vamos sair disso. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar. Sem dúvida nenhuma, e a doutora tocou num ponto muito importante, até eu estava pensando já nisso para uma próxima pergunta, a respeito, assim, claro, desses meios que nós temos, que as mulheres têm, claro, para fazer as denúncias e tudo mais, mas homens, por favor, né? Eu acho que tudo começa também, a gente até brinca, começa de berço, né? A questão da educação, a questão da socialização, né? Porque, assim, muitas vezes, eu já testemunhei, infelizmente, não era conhecido os meus, mas assim, até em shoppings, enfim, e você vê brincadeirinhas machistas, né? O pai falando pro filho, eu achei terrível isso. Então, isso também é muito importante, gente, essa questão da educação, né, doutora? Desde, claro, a infância, essa questão de saber como tratar uma mulher para que isso depois não vire, né, um futuro agressor, né, doutora? Exatamente, essa questão de educar este jovem, né, para que no futuro, e não só no futuro, hoje os relacionamentos acabam começando muito cedo, claro, de certa exatamente, forma, né? Mas isso. Mas para que ele tenha consciência de certos limites que são estabelecidos, do que é certo, do que é errado, a questão a respeito do machismo também, que infelizmente nós vivemos numa sociedade patriarcal, então nós precisamos, desde pequenos, tirar certas ideias errôneas da cabeça, né, dos meninos, dos adolescentes. Por exemplo, não é não, então a gente precisa ser respeitado. É muito comum a gente ouvir, mas se ela não quer ficar com você, continue insistindo. Não,
Se ela não quer, vamos respeitar a decisão dela. Eu agora tendo uma filha, minha filha acabou de fazer 1 ano, e eu já ouvi de outras pessoas que têm filhos, olha, mas ele já pode ser seu... namoradinho. Exatamente. Não, gente, viu? Criança não namora, né? Então, assim, tudo isso começa desde pequeno. Você, o adolescente, o menino, ele também responsabilizar os colegas na rodinha de conversa, né? Porque é muito comum que essa conversa entre adolescentes, entre homens, acabe acontecendo de certa forma, ridicularizar uma menina que eles acabaram ficando, ou irem numa balada, a menina tá bêbada, vamos aproveitar dessa situação. Não, você fala, não, ei, ela tá bêbada, não tem como, vamos deixa ela quieta, não insiste. Né? Então, realmente, todas essas questões que deveriam ser de bom senso, né? Mas exatamente. Que, infelizmente, ainda não são. Exatamente, doutora, realmente é um caminho muito grande ainda a ser traçado, né, a ser caminhado a respeito desse assunto. A gente estava até comentando aqui fora do ar, quanta coisa a gente está vendo nos jornais, né, casos assim que você fica estarrecido, né, como um ser humano pode chegar a tamanha brutalidade, enfim. Mas só voltando um pouquinho na própria semana, né, o que nós teremos? Vamos falar também um pouquinho dessa... A gente fica com até pesado esse clima, né, mas vamos dar uma amenizada, falando a respeito da semana e também das atividades que estão por vir, né? Hoje, segunda-feira, a semana começando exatamente hoje, né, doutora? Exatamente. O que é de praxe, que nós sempre fazemos, é a divulgação nas nossas redes sociais, @Conselho da Comunidade SAP. Então, todas as semanas nós divulgamos informativos a respeito dos tipos de violência doméstica, quem podem ser os agressores, como denunciar, né? Todas essas informações e mais informações a respeito dos trabalhos que nós fazemos também estão ali nas nossas redes sociais. Outra coisa também que nós sempre fazemos é vir aqui, graças à abertura de vocês, para poder alcançar o máximo possível, né, do público, para trazer essas informações. E em cada semana nós tentamos focar de uma maneira diferente. Então, tem algumas semanas que nós acabamos focando nos adolescentes, indo até as escolas. E tem outras semanas como essa, em que nós iremos ministrar palestras na cadeia para a população carcerária feminina com esse tema da violência da violência de gênero e familiar contra a mulher. Porque, querendo ou não, essa população que nós temos hoje na nossa cadeia feminina, grande parte dela vem advindo de alguma maneira, tiveram alguma situação envolvendo algum tipo de violência de gênero, seja do parceiro, seja do pai, acabaram entrando nesse mundo, né, muitas vezes arrastada para isso. Claro, eu não tô tirando a responsabilização delas, mas tem ali sim uma falta de conhecimento a respeito dos direitos dela, a respeito do que é violência de gênero, para entender que elas foram vítimas disso também. Então, nós estaremos ministrando palestras essa semana lá. Nós também já ministramos palestras para os idosos também, ali do centro de idosos, né, que foi bem legal. Mas nós ficamos nessa, né? Vim na rádio, adolescentes, algumas arrecadações, ir na cadeia. Ou seja, né, espalhar a informação, essa é também, né, uma das principais vertentes aí do Conselho da Comunidade. Doutora, é isso, eu estava até dando uma espiada nas redes sociais, inclusive do próprio Conselho. Tem um banner bem bacana falando inclusive do Agosto Lilás, não é isso? Que também estamos vivendo? Exatamente. Teve agora, nós temos uma data que é a respeito do feminicídio, de quando foi instaurado a lei do feminicídio. Então, em comemoração, né, a essa lei, nós temos essa segunda semana, em agosto, para comemorar, então, a instauração dessa lei do feminicídio. O que é o feminicídio? O feminicídio, ele é um homicídio, então, ou seja, é quando um homem mata uma mulher, mas ele tem um aumento de pena, uma qualificadora, né, ali, para que quando este crime ele for motivado por questões de gênero, ou seja, o parceiro matar a mulher porque ela é mulher, ou porque ela deixou de cumprir com o seu papel de mulher de alguma forma, porque ela traiu ele, ou porque ela deixou o relacionamento, tudo isso se enquadra como feminicídio. Então,
nós temos uma punição maior para esses tipos de caso. Então, em comemoração a essa data, nós temos, então, a segunda semana da Justiça pela Paz em Casa. Maravilha, que maravilha. Bom, a gente sabe que esse assunto, se deixar, né, rende. E nós vamos longe, mas é importante, é por isso que eu falo, a gente faz questão realmente, em todas as edições, de divulgar, né, a doutora está sempre disposta também a vir aqui. Eu até quero aproveitar e mandar um abraço, hoje ela não está com a gente, tá lá em Curitiba, né? Isso. A doutora Letícia Romão também, que faz parte, né, do Conselho da Comunidade Platinense, está sempre a par, né, de tudo que acontece, vira e mexe, vem aqui também para nossa cidade. Enfim, um abração também à doutora Letícia, que deve estar, se o trabalho não a impede nesse momento, mas deve estar ouvindo também aqui a nossa conversa. E quero te agradecer, doutora, mais uma vez, doutora Caroline, pela presença, e vou só reforçar, mas você já sabe que portas sempre abertas aqui da nossa difusora e daqui a pouquinho também da nossa co-irmã, a Vale do Sol FM. Eu que agradeço, Rafa, em nome do Conselho da Comunidade, pela parceria de sempre, pelo acolhimento e por vocês ajudarem a divulgar todas as informações tão necessárias hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então tá aí, doutora Caroline Ferreira, do nosso Conselho da Comunidade Platinense, trazendo essas informações de extrema importância.